Você sabia que pode ser um motivo de alegria para o nosso Deus? Esse é o estudo de número 1212 aqui do nosso canal Jabal que vamos orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso bondoso Senhor Jesus, Ele continue te abençoando e veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Nós temos o privilégio de podermos dar alegria ao nosso Deus e quando alegramos ao Senhor, nós somos abençoados por Ele. Vamos ao nosso tema, alegrando o coração de Deus. Nosso texto base está no livro de Sofonias, capítulo 3, verso 17, que diz: Yahvé, o Senhor teu Deus, está no meio de ti, agindo poderosamente para te salvar. Ele terá enorme prazer em ti e com seu amor te renovará completamente e se alegrará contigo em grande comunhão com brados de vitória e júbilo. Alegrar é agradar, é contentar, é deleitar. Alegrar é deliciar, é satisfazer, é causar alegria. Quando alegramos ao Senhor, nós recebemos o seu favor, nós recebemos o seu bem. Jeremias capítulo 32, versículo 41 diz: E alegrar-me-ei deles, fazendo-lhes bem, e plantá-los-ei nesta terra firmemente, com todo o meu coração e com toda a minha alma. O Senhor fez promessas de restauração do povo de Judá, que voltaria do cativeiro babilônico e receberiam o favor do Senhor, permaneceriam na terra prometida. E quando nós alegramos ao Senhor, nós recebemos dele bênçãos abundantes. Deuteronômio capítulo 30, verso 9 diz: E te fará o Senhor teu Deus abundar em toda a obra de tuas mãos, no fruto de teu ventre, no fruto de teu animal e no fruto da tua terra para o bem, porque o Senhor voltará a se alegrar sobre ti para o bem, da maneira que se alegrou sobre teus pais. E tem outra versão que diz: Então o Senhor, o seu Deus, abençoará o que as suas mãos fizerem, os filhos do seu ventre, a cria dos seus animais e as colheitas da tua terra. O Senhor se alegrará novamente em vocês e os tornará prósperos, como se alegrou em seus antepassados. O Senhor, Ele fez promessas aos israelitas de serem abençoados abundantemente, como foram abençoados os seus antepassados, que tinham o coração voltado para o nosso Deus. O nosso Deus se alegra, Ele se agrada quando nós nos arrependemos. Isaías capítulo 62, verso 4 e verso 5 diz: Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais assolada, mas chamar-te-ão, o meu prazer está nela, e a tua terra acasada, porque o Senhor se agrada de ti, e a tua terra se casará, porque como o jovem se casa com a virgem, assim teus filhos se casarão contigo, e como o noivo se alegra da noiva, assim se alegrará de ti o teu Deus. O povo israelita foi levado ao cativeiro. O reino do norte foi ao cativeiro da Síria, que seriam as 10 tribos de Israel. E o reino do sul, que seria Judá e Benjamim, foram para o cativeiro babilônico. Mas quando eles se arrependessem, quando eles se voltassem ao Senhor, o Senhor os levaria novamente para Jerusalém. Lá eles seriam prósperos. Por quê? Porque eles alegrariam ao Senhor. Isaías capítulo 65, verso 19 diz: E exultarei em Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Nós temos promessa de alegria, assim como Jerusalém, pois o Senhor é a fonte de
toda a alegria, e o arrependimento alegra o nosso Deus. No Salmo 51, verso 19, Davi diz assim: o sacrifício que agrada a Deus é o arrependimento. Ó Deus, tu não desprezas um coração arrependido e humilde. Muitas pessoas querem chamar a atenção de Deus para si, e a Bíblia nos ensina que o arrependimento e a humildade alegram ao Senhor, e a oração, ela alegra ao nosso Deus. Provérbios capítulo 15, verso 8 diz: o Senhor detesta as ofertas e os sacrifícios dos ímpios, mas a oração dos justos é o seu contentamento. Deus não se agrada dos ímpios e não os ouve, mas a oração dos justos o alegra. O Senhor ouve as nossas orações, o Senhor dá atenção às nossas orações, e no tempo determinado por Ele, o Senhor age a nosso favor. A oração, ela alegra, ela agrada ao nosso Deus, mas ela também nos alegra, ela modifica nosso estado emocional. Vamos ver Abacuque capítulo 3, verso 17 ao verso 19. Ainda que a figueira não floresça, olha a oração de Abacuque, nem haja uvas na videira, mesmo falhando toda a safra de olivas, e as lavouras não produzam mantimento, as ovelhas sejam sequestradas do aprisco e o gado morra nos currais, eu, todavia, me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação, Yahvé Adonai. O Senhor soberano é a minha força, Ele faz os meus pés como os dos servos, faz-me caminhar por lugares altos. O profeta Abacuque, ele orou ao Senhor, ele estava angustiado e triste, pois Deus levantaria um povo opressor e ímpio para disciplinar os israelitas, e na presença do Senhor, o profeta Abacuque foi renovado, fortalecido, ele passou a focar na misericórdia e na graça do Senhor. Ele fala: eu me alegrarei no Senhor. Aquele que antes estava abatido, estava angustiado, passou a se alegrar no Senhor, mudando o estado de ânimo de Abacuque. E nós podemos entender com Davi, quando ele reconheceu em sua oração que Deus se alegra da sinceridade, nós podemos entender que o nosso Deus, ele é um Deus misericordioso e ele gosta da sinceridade. 1 Crônicas capítulo 29, verso 17 diz: e bem sei eu, Deus meu, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, voluntariamente dei todas estas coisas, e agora vi com alegria que o teu povo que se acha aqui voluntariamente te deu. Davi, em sua oração, ele reconheceu que Deus, ele conhece profundamente os nossos corações, e Deus se alegra da nossa sinceridade. Davi, ele ofertou para a construção do templo voluntariamente, e Davi se alegrou porque ele viu o povo ofertando a Deus voluntariamente. Vamos nos lembrar de Caleb. Caleb estava diante de um povo desanimado, angustiado, triste, e o povo estava com medo porque eles ouviram que a terra prometida tinha habitantes de estatura alta e eram cidades fortificadas, mas Caleb reconheceu que quando Deus se agrada de nós, que quando Deus se alegra com o seu povo, Deus age, Deus faz milagres a favor do seu povo. Números capítulo 14, verso 8 diz: se o Senhor se agradar de nós, então nos introduzirá nesta terra e nos-la dará, terra que mana leite e mel. E um dos sinônimos de alegrar é agradar. Mas infelizmente é mais fácil as pessoas reagirem com incredulidade do que crerem no poder e na graça do Senhor. A incredulidade, ela é algo que aborrece ao nosso Deus. Diante das aflições, diante de angústias, diante de sofrimentos e de dificuldades, nós devemos confiar, nós devemos agradar.
alegrar ao nosso Deus. Vamos nos lembrar de Neemias. Neemias, ele animou o povo que quando retornaram do cativeiro babilônico, eles estavam entristecidos, angustiados, pois eles tinham consciência que tudo que aconteceu com eles foi cumprimento das promessas do nosso Deus. Neemias capítulo 8, verso 10. Portanto, não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a vossa força. Neemias ensinou o povo que a alegria do Senhor fortalece, porque o Senhor é fonte de força. Deus fortaleceu o povo para reconstruírem os muros destruídos pelo exército babilônico. O povo que estava reunido para celebrarem ao Senhor estavam angustiados e tristes porque eles tinham consciência que eles foram ao cativeiro devido ao pecado deles, porque eles ignoraram todas as advertências do Senhor, porque eles rejeitaram ao Senhor. Eles estavam tristes, mas Neemias falou: hoje é dia consagrado ao Senhor. Não se entristeçam, mas sirvam ao Senhor com um coração sincero, humilde e obedeçam a sua palavra, porque o nosso Deus é perdoador, Ele é misericordioso, Ele age a nosso favor. E no nosso texto base, o profeta Sofonias, ele fala de esperança, de força, ele fala de paz, oriundas, vindas da alegria do Senhor. Sofonias capítulo 3, verso 17 diz: o Senhor teu Deus está no meio de ti, Ele é poderoso para te salvar, Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Nesse versículo nós podemos aprender 4 promessas da alegria do Senhor para nós. A primeira promessa é promessa da presença contínua do Senhor conosco. Sofonias capítulo 3, verso 17, a parte inicial diz: Yahvé, o Senhor teu Deus está no meio de ti. Ter a presença do Senhor conosco é motivo de nos alegrarmos. Então, quando alegramos ao nosso Deus, nós somos alegres nele com a verdadeira alegria, aquela que não depende de circunstâncias. E a presença do Senhor conosco é muito maravilhosa, é um privilégio muito grande, não é mesmo? Isaías capítulo 43, verso 1 e verso 2 diz: mas agora, assim diz Yahvé que te criou, ó Jacó, e que te deu forma, ó Israel, não temas, porquanto eu te salvei, convoquei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando caminhares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. O nosso Senhor, Ele caminha conosco em todos os momentos. É Ele quem nos sustenta, é Ele que nos dá suporte, é Ele que nos ajuda, porque o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele é maravilhoso, Ele é fiel, Ele é misericordioso, e o Espírito Santo do Deus Altíssimo habita dentro de nós. Aleluias! É motivo de grande alegria para nós, e também podemos saber que nós podemos ser agentes de alegria para o nosso Deus. Vamos ver a segunda promessa? É a promessa da ação do Senhor a nosso favor. Sofonias capítulo 3, 17, a parte B, que diz: agindo poderosamente para te salvar. E a Bíblia nos ensina que agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus. Nosso Deus maravilhoso, misericordioso, Ele é também justo, Ele é bom, Ele age a nosso favor, Ele nos dá salvação, Ele nos dá livramento, Ele nos traz a paz que excede toda a razão, vem do nosso Senhor. Isaías capítulo 30, verso 18 diz: contudo, Yahvé espera o momento
intuito de ser mais uma vez misericordioso e mostrar-vos a sua graça, o favor que nós não merecemos. Ele se ergue para demonstrar-vos toda a sua compaixão. Glória ao nosso Deus, porquanto Yahvé é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele depositam confiança e esperança. Precisamos confiar plenamente na misericórdia do nosso Deus, porque ele age a nosso favor, não por merecimento nosso, mas porque a misericórdia dele é grandiosa. Nós não podemos nos esquecer nunca que o agir dele não é no nosso tempo e também não é do nosso jeito. A terceira promessa de Deus para nós é promessa de renovo, mas de um renovo completo. Sofonias capítulo 3, verso 17, a parte C diz: e com seu amor te renovará completamente. O Senhor nos renova de dentro para fora. Para o Senhor não existe o impossível, ele é o Deus do impossível. Deus transforma as nossas forças físicas, Deus transforma as nossas forças espirituais. É ele que nos fortalece, ele nos fortalece mais e mais. Isaías capítulo 40, verso 29 ao verso 31 diz: faz forte ao cansado e multiplica o vigor do que estão fatigados. Ora, até os adolescentes se cansam e ficam exaustos, e os jovens tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se fatigam, caminham e não se cansam. O Senhor é o motivo de sermos resilientes. Não somos resilientes por nós mesmos, não. Nós somos resilientes porque estamos andando na força do Senhor. Nós somos fortalecidos no Senhor. Nós não desistimos porque é dele, por ele e para ele que são todas as coisas. Glória a Deus. A quarta promessa são promessas de vitórias. Sofonias capítulo 3, verso 17, a parte D diz: e se alegrará contigo em grande comunhão com brados de vitória e júbilo. Termos comunhão com nosso Deus, isso é muita vitória, isso é motivo de grande alegria. Isto foi conquistado através de Jesus se sacrificando na cruz do Calvário por nós, e muitas vezes nós não entendemos o agir do nosso Deus em nossas vidas nos momentos de adversidades, mas não podemos nos esquecer. Mas não devemos nos esquecer que dele, que do Senhor, vem a nossa salvação, vem a vitória, porque o Senhor, ele se agrada, ele se alegra em nós. Isaías capítulo 12, verso 2 e verso 6 diz: ei-lo, Deus é a minha salvação, sinto-me inteiramente confiante, de nada tenho receio, porque Yahvé, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico, ele é a minha salvação, ele é a nossa salvação. Nós precisamos internalizar isso. Ele é a nossa força, ele é a nossa vitória, é dele que vem a alegria, é dele que vem a vitória. E eu vou começar a concluir: alegrar ao nosso Deus deve ser o nosso foco, deve ser o nosso objetivo, e ter uma vida que agrada ao nosso Deus deve ser o nosso propósito de vida aqui nesta terra. Se você gostou desse vídeo e ele foi edificante na tua vida, ou se você tem dúvidas ou sugestões, faça os teus comentários aqui no nosso canal, continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Caso ainda não esteja inscrito aqui no canal Jaboque Vamos Orar, eu te faço o convite para que você se inscreva e que seja grandemente abençoado pelo nosso Senhor, a fonte da nossa alegria. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.